Essa experiência. Só uma observação que eu acho que é importante em função desse panorama que o Manuel deu. O escritório da gente, embora não trabalhe só nessa área, trabalha basicamente na área do patrimônio, de requalificação de edifícios históricos e tal. E esse é um projeto meio atípico dentro da história do escritório, porque a gente trabalha muito com o poder público e pouco com a iniciativa privada. Tem alguns trabalhos, esse não é o único, tem alguns, mas basicamente poder público, basicamente em edifícios tombados, porque eu trabalhei no fundo, tinha trabalhado no monumento e etc. E esse foi um trabalho atípico por essas características e porque um dos donos era nosso amigo e precisava fazer o projeto em 3 meses, projeto e obra, com pouco dinheiro, então era uma coisa muito diferente de tudo que a gente estava acostumado a fazer. Que nas obras públicas você faz o projeto, então a licitação, você não pode especificar material 100%, dizer qual é a marca, você tem que dizer qual é, quais são as características. Mas você dizer, aqui não, aqui a gente tinha que fazer a obra. Não a obra porque a gente não faz, mas supervisionar a obra e garantir que a obra fosse de acordo com o projeto em pouco tempo, com pouco dinheiro. Mas com muita liberdade, que compensa, assim, muito tesão. Os sócios eram Vinci de Mira, que eu e Alexandre conhecemos desde a época de escola, e Fernando Mariano, que conhecemos no processo, e que deram, Fernando, que está ali agora, e que deram total liberdade, assim, para a gente viajar, e isso compensou todas as outras limitações, assim, instigou a gente a tentar fazer um projeto bacana, porque eles estavam abertos a comprar nossas maluquices, no bom sentido. E tem esse lance também que, como foi feito junto com obra, para e passo, projeto e obra, então permitiu também, que era algo que foi a nossa primeira experiência em conjunto, de se fazer esse acompanhamento de fato do que estava sendo executado em relação ao que era projetado. Porque de fato com o poder público há um distanciamento muito maior. Você pare o projeto e o pai e a mãe são outros. Né? O projeto é alterado durante o processo. Muito alterado. Se você não tem gerência sobre ele. Quando uma obra dessa ficar pronta, assim, a gente sempre costuma falar, a quantidade de coautoria é enorme. Nunca o projeto é exatamente do arquiteto. Do arquiteto do IFAM que aprova o projeto e que de certo modo propõe alterações. Tem o fiscal da obra, tem a própria construtora, o engenheiro, o dono, etc. Ou seja, tem diversos atores que vão pro bem e pro mal, não é só pro mal, não. Tem algumas questões que são pro bem, mas a grande maioria de fato descaracteriza muito o projeto. E nesse caso aqui a gente teve essa oportunidade, né, de como o Nivaldo falou, os nossos clientes foram maravilhosos, compraram de fato a ideia, deram muita liberdade, claro que limitados por uma questão pragmática de custo, que eles, de fato, esse imóvel não é imóvel deles, é um imóvel alugado, então tinha a questão do custo, tinha a questão do prazo, que quanto mais tempo demorasse para a obra ser feita, mais aluguel eles tinham que pagar, sem começar a, digamos, rentabilizar o negócio. Então teve todo esse processo, mas foi de fato muito interessante, né? Então teve essas, e também só detalhando isso, porque foi meio que outubro que eles procuraram a gente e resolveram alugar imóvel e me trouxeram aqui para a gente ver se valia a pena, se era viável, que tipo de quanto ia gastar, se o dinheiro dava, etc. E precisava inaugurar para o verão, porque o verão é quando ganha mais dinheiro. Exato. Então não dava para ficar pronto em março, abril, tinha que ficar pronto. Perdi o bom. A ideia era ficar pronto em dezembro, janeiro, acabou ficando em fevereiro, não foi, Fernando? Mas ainda deu para pegar uma parte do verão e compensar o investimento. Enfim, tinha uma questão também do prazo muito em cima. Né? E teve a outra condicionante, que foi essa pegada mais, seja pelo próprio tempo, né, de obra, pelo custo, mas também uma própria ideia conceitual de se utilizar materiais reaproveitáveis, reciclados, ou seja, trazer essa temática contemporânea para o projeto. Então isso, eu acho que foram as 3 coisas assim que meio que balizaram o conceito, a proposta de projeto. E aí, a partir daí, a gente começou meio que a setorizar, né?
em termos da planta, porque, como eu falei, era um imóvel alugado, que já tinha funcionado um bar, mas com outro propósito completamente diferente, e que aí a gente começou a estabelecer, ou seja, fazer intervenções, claro que pensando no uso mais otimizado possível, mas também pensando no custo e no reaproveitamento ao máximo de instalações, por exemplo, etc. Então, meio que espacialmente a gente criou esse pátio que já existia. Ele seria de fato esse espaço que vocês veem que é o espaço ou que as pessoas que não, ou que vêm fumar, ou então que querem dar uma saída, ou entre shows, entendeu? Conversar, etc., se apropriar desse espaço, junto a um bar, né, que é esse bar externo. O imóvel vai até a outra rua, a rua que vai ali pela Fonte do Boi, e que na verdade atravessa, né? E que na verdade essa parte, o nosso projeto terminaria num primeiro momento aqui, de fato, no bar, e eles até pensavam depois em fazer a parte administrativa ou até outro tipo de estabelecimento, sei lá, sublocar para outros espaços, outros negócios. Mas o fato é esse, que o projeto termina aí, que é com esse bar, e a parte da casa em si, criou-se essa bateria aqui de sanitários e a parte do show com o palco lá na frente. Ou seja, estrategicamente até pensado para que as pessoas, quando entrassem, não dessem de cara, né, com o palco, ou seja, visse algo posteriormente. Alguns problemas que a gente teve que enfrentar nesse processo era o seguinte: a casa era horrorosa, isso era um fato, eu tinha que dar uma identidade que correspondesse ao que seria a ideia do Commons, que é um espaço de música, não sei se eles gostam desse termo, mas alternativa, não é o espaço da música mainstream, a music da Bahia. Então não podia ser a Locobond, não podia, nem tinha dinheiro para isso. Tinha que buscar uma identidade que fosse coerente com aquilo e que fosse dentro do orçamento. E a casa tinha muitas limitações, então o piso que vocês estão vendo aqui lá dentro é o piso que tinha, o piso daquilo, não teve mudança de piso. Eu não tinha dinheiro para fazer mudança de piso, só os banheiros. Não tinha banheiro. O público que eles pretendiam atingir, a quantidade de pessoas que eles atingem hoje, porque lota, precisava ter X boxes, 3 masculinos, 3 femininos, não lembro os números exatos agora, mas tinha um em cima e um embaixo, né? Então tinha que ter banheiro, e só isso já ia uma boa parte do orçamento para fazer instalação hidrossanitária, comprar louça sanitária, para fazer os banheiros já se gastar uma boa parte do orçamento, mas precisava também da identidade. Então a gente precisava de um material que fosse barato, que desse identidade ao projeto, e tinha problemas acústicos sérios, porque já tinha tido casa, bar, sei lá o que tinha música, um espaço de música ao vivo. Farol, eu acho. Tinha um farol horroroso ali, que a primeira coisa quando eles me trouxeram aqui, que eu perguntei a Vinci e a Fernando foi, tá, a gente topa fazer, mas o farol vai ser demolido, né? Porque esse farol não tem a menor condição. Então a demolição do farol era um farol prateado, né? Revestido de cerâmica prateada. Era o farol de Itapuã. Era uma réplica tosca do farol de Itapuã. Então isso foi a condição que a gente colocou. Tinha um palco muito vagabundo, armengado, mais ou menos onde está esse palco, mais alto. Tinha um mezanino já, que era uma coisa que idealmente em termos de visibilidade não é o lugar ideal. O ideal seria um mezanino escalonado e mais baixo, ou pelo menos mais baixo. Mesmo que não pudesse ser escalonado, mas não tinha dinheiro para fazer isso. E mais afastado do palco, mais ecoado, mas é o que tinha e não dava para fazer outro mezanino. A escada que tinha, de só fez revestir ela. Então, na verdade, é um trabalho de epidérmico, assim, né? De você criar uma segunda pele e meio que qualificar. A fachada era horrorosa, uma fachada falso colonial, com a porta, 2 janelas cegas, 2 janelas com cercadura, que era horroroso, né? Então tinha esse desafio de dar uma identidade para esse negócio aqui. E aí a gente começou a viajar e chegamos a essa ideia de revestir. E a questão acústica, assim, que é importante, que eu não falei. Era um bar, esse bar tinha tido problema com a Supom, por causa de música ao vivo, os vizinhos reclamavam, tem um prédio de apartamentos lá de cá, e tem um em frente, e tem outros na região, e tinha esse problema. Então a gente chamou Débora Barreto, arquiteta da Áudio, que deu consultoria em acústica, sempre trabalha com a gente, com a profissional, a equipe dela toda, mas ela especificamente foi nossa contemporânea de faculdade excepcional, e ela nos orientou de que tinha 2 problemas, um da qualidade do som e outro de isolamento acústico. Isolamento para evitar esse tipo de problema. Então, a cobertura cerâmica precisava receber uma segunda cobertura com a camada de material isolante entre as duas para poder criar um isolamento acústico. Isso foi feito e também custou algum dinheiro. A questão das portas acústicas, que foi uma parte significativa do orçamento nessas 4 portas. 2 criando uma anticâmara na entrada que funcionou com bilheteria,
e 2 aqui. E um material que a gente começou a estudar como é que a gente daria qualidade ao som dentro do espaço. E aí já estava um orçamento muito reduzido, com os banheiros, com as portas corta-fogo, nas portas acústicas, com a nova cobertura, a segunda cobertura, sobre a cobertura, o orçamento já estava, né? Então a gente chegou a essa conclusão. E tinha um prazo, tinha que ser um material que pudesse comprar de imediato. Tanto que a ideia, quando a gente começou a pensar em pallets, caixa de fruta, obviamente era usar o material usado. Mas como é que ia achar? Pallets tem não sei quantos tipos, Deco ficou enlouquecido. Deco foi a pessoa que tocou o projeto sob a nossa supervisão, enlouquecido, e já chegou quantos tipos de pallet tinha? Cada país tem um padrão diferente. Aqui no Brasil você podia pedir o pallet, na verdade você pode mandar fazer do jeito que você quiser. Então, na verdade, o que eu achava que era um material pronto, é um material completamente moldável às suas necessidades e ao peso que você vai usar. Então essa ideia... É uma madeira, né? Um tipo de madeira, que é fino. A madeira então você manda fazer o perfil. Mas o tipo de pallet ele tem com 4 barras assim, e uma trave no meio nas laterais, aí tem um que não tem a trave no meio, aí, né? Tem porque na verdade a gente achava que era algo. A gente achava que era pallet, não é? A pallet é uma peça. É uma peça que serve na verdade para carregar coisas. O propósito dele é isso, é para empilhar. Ou seja, o desenho dele, tudo isso, a gente imaginava que era uma coisa padrão, porque tem aquela empilhadeira que enfia as garras assim, levanta, ou seja. Mas de fato não é, até por conta dessa facilidade também de se achar seções de madeira, etc. E o próprio desenho. Mas de fato eu acho que foi uma escolha assim, bem feliz nossa, porque conseguiu resolver 3 questões. O custo, essa cara, né? Possibilitou também uma coisa que foi interessante, foi um recurso que a gente criou, que o próprio pallet lá internamente, né? Ele criou essa membrana, digamos assim, que permitia tanto a iluminação também, quanto a acústica, e dá essa nova cara. Então teve essa questão, o custo, que era muito barato, teve também as caixas de fruta, né? E o prazo, porque eram coisas que a gente não podia... Vários materiais você pede e chega na obra em 45 dias, quando a obra precisava terminar em 60. Então... Teve essas vantagens. E de fato é o que o Givaldo falou, a questão acústica, como era uma questão imperiosa, né, de se fazer, principalmente o isolamento, mas também o tratamento, era algo que a gente já sabia que teria um custo que consumiria grande parte dos recursos. Então a gente teve que de fato, muitas coisas que tipo assim, já tinham como piso, que ele falou, se fosse adequado para o uso, ainda que não fosse o melhor, a gente optou por se manter. A parede, por exemplo, não houve construção de paredes, a não ser divisórias internas do banheiro com compensado naval, que foi outro material que a gente acabou usando, e a gente vai falar depois aqui nos sanitários e tal. Mas assim, a casa é a casa que tinha aqui do jeito que estava. O que mudaram foram os investimentos, mas sempre agregando, sempre sobrepondo camadas e não substituindo, porque o custo de demolição, o tempo de demolição, tudo isso contava também. Foi. E além do pallet, a gente levou a linguagem da madeira também para as caixas. Que a gente e as portas também, as portas, para tentar usar como forro e também usar na iluminação e dar esse careta, que o forro era uma coisa muito... Esse aqui era um telhado exposto, daqui você consegue ver a janela do sanitário, e lá dentro tinha um forro de madeira que não tinha luz nenhuma. E aí a gente conseguiu fazer esse desenho para também trazer essa intervenção além das paredes da casa, dar um caráter mais unificado para ela também. Não ficar só na questão interna dela, trazer também para o pátio. O pallet aqui dentro tem uma função acústica, né? Aqui ele tem uma função mais de luminária, decorativa e tal. E na fachada da frente tinha um problema. O edifício tinha que ter uma certa imponência para chamar a atenção das pessoas de que aquilo é um empreendimento de acesso público, aberto a quem quiser frequentar, para dar visibilidade ao empreendimento. E a fachada era baixinha, térrea, feia pra cacete. E além disso, tinha a questão do ar-condicionado. A gente manteve as unidades condensadoras que já existiam, a instalação já existia, e acrescentou, dando-se mais 1 ou 2 splits, né? Tinha 2 ou 3 e a gente acrescentou mais 2. Só que não tinha onde colocar as máquinas. Ia colocar aqui, que esse espaço... E já estavam, os que já estavam na fachada. Mas estavam bizarras. Você tinha uma espécie de uma cornija horrorosa de concreto na fachada e ficava as unidades condensadoras aparecendo. Então a ideia de duplicar a altura da fachada, criando uma fachada falsa de
de pallets, usando o mesmo material que internamente é acústico e de iluminação. Na fachada ele tem o objetivo de criar uma fachada falsa para esconder essa fachada horrorosa, antiga, nem antiga, já existia, era falsa antiga, né? E para poder esconder as unidades de condensadoras do ar-condicionado. E isso também foi uma boa parte do orçamento, porque para fazer essa fachada de 7 metros, sei lá, de altura, tem que fazer a estrutura metálica. Então teve que contratar uma pessoa para fazer um projeto de estrutura, teve que comprar o material, soldar, montar. Isso também levou tempo, porque não é uma coisa tão simples quanto pregar. Também não foi tão simples, não, mas isso é outro assunto. E no tratamento acústico, quer dizer, no salão lá dentro, a gente tem tanto por trás dos pallets da parede, quanto por trás, por cima das caixas de fruta, nós não temos aqui, tem na fachada, mas lá dentro tem. Existe uma land pad, foi um material que Débora nos sugeriu, que tem uma capacidade absorvente que ela calculou lá para qualificar o som lá dentro. Não é para isolar acusticamente, mas para qualificar. E tem um discurso da sustentabilidade também, porque é feito com garrafa PET reciclada e tal. Só que esse material era branco. E aí se botasse ele branco, cagava o espaço todo. Então a gente pintou as paredes de preto, comprou aquele came, que é aquele tecido bem vagabundo, embalsamou, empacotou a land pad para dar esse tom preto. Mas aí vem a surpresa de experimentar. Um engenheiro que estava tocando a obra, onde ele virou para mim e perguntou: rapaz, vocês já fizeram esse negócio competitivo? Não, e a graça é justamente essa, porque ele queria que a gente dissesse que tinha experiência, que sabia como fazer, mas a gente não tem ideia de como faz, ele está experimentando. Então o came, que é muito vagabundo, ele era preto, mas como ele foi instalado, depois botou o pallet, depois tinha pallet sendo ainda cortado, peça, porque teve que cortar uma trave do meio, começou a gerar poeira, e o came começou a ficar cinza, claro, em vez de preto. Então teve que dar uma limpeza, quer dizer, você está experimentando, você tem que estar disposto também a lidar com um monte de coisa que... Fale da fixação disso aqui. Essa fixação aqui foi uma loucura, porque na verdade esse telhado é inclinado. E aí a gente teve que fazer todo um desenho de alturas e especificar qual o tamanho de cada corda de cada caixa para eles poderem executar aqui e prender uma caixa na outra também para facilitar. Elas foram presas por fiada. Então foram 7 fiadas, foram montadas ali atrás. Cada caixa é presa na outra com aquela presilha de segurança, né? E aí você pega uma fiada dessa, levanta. Pega uma fiada dessa, levanta e pendura. Só que não é simples assim. Porque o desenho te dizia cada caixa a distância que ela está do chão. E ninguém vai ficar medindo isso. A diferença de uma para outra é de 3 centímetros, 2 centímetros. Ninguém vai ficar medindo, né? Então, medir no chão... Vale ressaltar também que talvez isso tenha conseguido ser feito porque tinha esse engenheiro, mas também tinha um colega nosso arquiteto que estava na obra, ou seja... Era um cara que estava super disposto a fazer essas coisas. Vinícius Fernando pediram para a gente indicar alguém para fazer a obra. E Sérgio Alencar, que é arquiteto formado pela FAC, que tinha sido sócio de Naya Albana 743, de Moacir Gramático, ganhou prêmios, etc. Um arquiteto excelente. Tinha acabado de desmontar o escritório de 743, né? Virou diretor da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Sérgio começou a fazer obra. Sim, voltando à fachada, uma coisa também que eu acho interessante é que essa questão dos 2 andares em termo compositivo, esse distorcimento do segundo plano, além de arrematar melhor com a edificação vizinha, etc., que vocês podem perceber, ele cria de fato, porque é uma rua que tem muito estreita, com uma velocidade alta, mas é motorizada, todo mundo motorizado, tem pouco pedestre, e a casa é muito recuada, né, em relação às demais. Então, esse distorcimento também ajuda um pouco a mudar o plano mais, não é perpendicular, mas enfim, mais fácil para a visibilidade de quem transita por aí, para obviamente também, isso que o Nivaldo falou, chamar atenção, gerar um... E virou suporte para a marca da cerveja de Agoia, que patrocina, para a própria marca do banco. Então tem esse ponto que eu acho que é interessante também colocar, que é em termos de composição, né, de como... Que foi feito em maquete, né? Fez vários estudos de maquete e chegou com essa solução. Foi um estudo que a gente usou realmente maquete física no projeto, não foi só croquis 3D. E puxando essa coisa da fachada, da inclinação dela, a gente meio que começou a estudar o projeto da frente para trás. A gente começou com o palco, depois veio para o bar, depois veio para o sanitário, veio para o pátio. E logo o primeiro desafio era ampliar o espaço do palco, que era quadrado. E se vocês entrarem agora, vocês percebem que ele é inclinado. Tem um chanfre. Um chanfre.
E ao mesmo tempo a gente precisava de uma bilheteria ali na frente. E anticâmara. E uma anticâmera para barrar o som. E a gente juntou a bilheteria com a anticâmera e, aproveitando o gesto da fachada de inclinação, a gente criou uma outra parede perpendicular que ao mesmo tempo abre o palco e cria um espaço suficiente, só um pouquinho mesmo, para ter uma bilheteria na anticâmera. Vai encaixar a bilheteria nesse triângulo que é criado. Então, de certa forma, tem um gesto projetual que soluciona várias coisas com uma ideia só, que vem desde a fachada. Uma outra preocupação que a gente teve era, beleza, tem que fazer os banheiros, mas não pode... Depois que Vince e Fernando compraram a ideia do pallet, da caixa de fruta e ficaram encantados, vieram com a Opera Pallet que eles acharam na internet, no Canadá, na Austrália, sei lá. Eles compraram a onda mesmo. Começaram a pesquisar onde é que ia comprar, onde é que tinha para entregar a quantidade de pallet do tipo específico que a gente especificou. Aí a gente começou a pensar nos banheiros, num determinado momento, né? E os banheiros não podiam ser um banheiro normal, né? Como tem em qualquer lugar, com a piazinha que é outro item caro, que é outro item caro. Era uma forma de baratear e de dar também identidade ao projeto. Então a gente viajou e fez uma coisa que a execução foi complicada. É uma ideia bacana, mas que eu acho que não saiu a contento pelas questões todas de estar experimentando, mas foi um risco que a gente correu, que eu continuo achando melhor do que se a gente tivesse feito um banheiro tradicional, que é a bacia, né? A gente pegou uma bacia de lavar roupa, dessa que vende na feira de São Joaquim, fez um furo para fazer o ralo, fez um tronco de cone a partir de uma chapa de aço inox parafusada, soldada, não lembro se é parafusada, que esconde a saída da água do esgoto, né? E para jogar água a gente criou um tubo de cobre que sai em 4 torneiras daquela de jardim e que joga. Então ficou um negócio diferente. Claro que aí tem as dificuldades, o tubo é longo pra cacete e não tem estabilidade. A pressão no dia que inaugurou, água pra cacete saindo aí, molhava tudo. O tronco de aço inox, as pessoas obviamente vomitam, caem bêbadas em cima, a massa. Então tem uma série de questões, porque é um material barato, mas o tempo todo a gente dizia a eles, olha, tudo que a gente está fazendo é muito barato, que orçamento vocês têm, mas vai durar, sei lá, os pallets da fachada talvez tenha que trocar depois de 2 anos. Não tem problema, se a gente conseguir durar 2 anos, mas já está aí, hein, Fernando? Há 5 anos e meio. Há 5 anos e meio tá durando. O outro tema são os bares, né? Assim, 3 bares, tinha que ter esse, o de cima e o de baixo, materiais baratos, etc., e na mesma linguagem. Então a gente fez, usando sempre compensado naval, uma estrutura para o bar, um tampo e uma outra. Você tem encostado nela aí no bar. Exatamente, essa aqui, não tinha nem visto. Peças de compensado naval e as caixas para servir de, claro que depois você descobriu que não era exatamente o tamanho que precisava, porque a garrafa de cerveja, porque eu não sei o que, mas estamos experimentando e de fato não funcionou, eles mesmo já trocaram. Tem coisas que a gente tem que ter desapego e saber que está experimentando. Eles têm que ter desapego de saber que gastaram dinheiro e nem tudo vai funcionar contento. E a gente desapego de que a ideia que a gente teve não é tão boa assim, a ponto de que ela vai ter que ser substituída pelo bom funcionamento do negócio, né? E a questão do bar passava muito do funcionamento da casa. Que antigamente tinha um bar, ficava aqui nessa passagem, não era? Aqui perto do... Não, tem um aqui, né? Tinha um aqui, isso. E era justamente, ficava criando uma fila que atrapalhava a passagem para entrar e sair da casa, além de não ter uma anticâmera. Então, o posicionamento desse bar, se a gente levasse para dentro, ia ficar sem bar aqui fora. Se trouxesse para fora, as pessoas iam ficar entrando e saindo o tempo inteiro da casa. E isso ia gerar fuga de ruído e os vizinhos iam começar a reclamar. Então tinha que ter uma solução que atendesse a todos os espaços da casa, e isso levou a gente a ter 3 bares, um em cada andar. E a gente tentou localizar eles, o de dentro. O único espaço que tinha era realmente embaixo da escada, senão ia no meio um espaço da área de palco e da pista de dança. E aqui fora, a ideia era trazer em vez de ser aqui do outro lado, para justamente conectar com a possível cozinha que teria ali nos fundos e o depósito de bebidas e etc. Que seria uma área que iria expandir ao longo do tempo, na época. E lá em cima a solução do bar veio muito também da ideia de pallets, de continuar com um desenho afiado horizontal de pallets que vem percorrendo todo o espaço interno. E essa fiada tem uma hora que ela vem, vira o caixa do bar lá de cima e define a área de bancada do bar também. Então a gente leva toda essa linguagem de pallet e tenta usar o máximo possível em todas as situações que vão se apresentando no projeto.
E tem também o painel wall, né, que é um outro elemento, também é um elemento barato, que é esse daí, que é um sanduíche, né, de um material já industrializado, que tem placa cimentícia dos dois lados, e um sanduíche de aglomerado de madeira, coisas... aglomerado de madeira. Então, ele tem ele é autoestruturante, digamos assim, para determinadas cargas, claro. E na época a gente viu como uma boa solução o custo-benefício, inclusive para fazer ou paredes, no caso o bar, se eu não me engano é assim, né? O bar não, a bilheteria lá de cima, o caixa, e também essa parte toda daí, que é mais exposta ao sol, à chuva, etc. Na verdade, você é compensado naval. Tudo compensado naval. Dentro é tudo compensado naval. Não tem. A gente só usou o painel ali. E outra coisa interessante desse conjunto do bar escada era aquela ideia do policarbonato. Que também não funcionou. Foi outra fracassada. Teria uma iluminação por dentro, etc. Mas também acho que por conta de custo também. Quando você sobe a escada, tem do lado esquerdo de quem sobe, que é o fundo do bar lá de cima, uma parede que excepcionalmente não é feita de pallets, ela é feita, uma parede nova, ela é feita com policarbonato, que a ideia era colocar uns LEDs dentro e criar um painel iluminado, etc, etc. Mas aí na correria da execução acabou fazendo muito próximo, o policarbonato não veio exatamente, o policarbonato tinha sido... Enfim, teve algumas coisas aí, a gente desapegou, tá lá o policarbonato, mas não tem esse efeito. Então é efeito de textura e reflexo, assim, que você tem, mas a iluminação que a gente queria não ficou. Não foi a conta. E essa coisa dos materiais do painel wall, do policarbonato, do pallet, são todos materiais prontos. Você compra e já vai instalar. Muito daquela ideia de fazer rápido e, se não funcionar, trocar no futuro também. E testando. E no caso do bar aqui também tem uma questão que foi também bastante estudada, que ficou interessante, que era o sistema de fechamento e abertura, etc. Tem eu não sei se no site... Tem na revista ali, tem. Que mostra aberto e fechado, né? Que também foi algo extremamente estudado. A gente pegou 7 módulos de compensado naval, porque mudou um pouco o desenho, aí eu vou explicar. Era todo fechado aí, 7, 3 eram do bar, que equivale a esse bar aqui, aquele onde Fernando está encostado seria fixo, seria fixo, do lado teria o caixa e teria uma porta, o último seria uma porta que daria acesso ao fundo, são 7. Aqui eu acho que são... Aqui também acho que tinha que ser rota de fuga. E a rota de fuga. Só que depois, com o alargamento da rota de fuga, quando foi analisado na prefeitura, então a gente teve que tirar ampliar, reduzir o caixa, né? E mudou isso um pouco. O caixa foi lá para trás, não é isso? Isso. E aí ficou essa passagem mais lá. O caixa que era aqui e transferiu para lá. Voltou para cá. Mas chegou a executar. O que está na foto da revista, que está no site e tal, é essa ideia original. O que aconteceu é que no processo de aprovação teve um incêndio da Boate Kiss. E aí já estava aprovado, mas a gente entendeu que era melhor ampliar a saída, a capacidade da rota de fuga, para não ter nenhum risco. Já estava aprovado pela Supom, eles já tinham dito que não. Então a gente sacrificou essa parte do projeto para poder viabilizar uma rota de fuga mais generosa. Aí também a questão dos banheiros, eles tinham dificuldade de a gente criar esse espaço de anticâmera e posicionar os banheiros num lugar que não atrapalhasse a circulação nem comesse outras áreas. E a única solução que a gente acabou encontrando era posicionar o banheiro masculino aqui embaixo, justamente na anticâmera. Então, para você acessar o banheiro, você transita por esse corredor. E lá em cima, o banheiro feminino é uma espécie de anticâmera. Aí entra uma questão também de manter a ventilação, ao mesmo tempo fechar, manter o banheiro fechado quando estivesse ouvindo shows. E que foi a parte desses ajustes, não poder mexer muito na casa, de ter que ter uma solução barata e ir ajustando e encontrando essas soluções assim, sem ter o mínimo de alteração, sem mexer em quase nada. Porque para vocês terem uma ideia, o banheiro lá de cima era varanda antigamente. Então a parede do banheiro para cá não é uma parede de alvenaria, era um antigo guarda-corpo que depois ganhou um puxadinho em cima, ou seja, a gente teve que lidar com essas camadas todas que a casa já tinha passado por milhões de intervenções. A materialidade dos espaços era assustadora, né, quando a gente veio visitar, porque além do farol cinza, além da fachada falso histórica e tal, você entrava aqui, tinha 18 materiais aqui, tinha um negócio de madeira, parecendo aquelas casas do Prado Forte ali, madeira roliça, aí tinha não sei o que lá de tijolinho,
E a gente foi cobrindo tudo, mas teve coisa que a gente manteve que a gente achou até que era bacana. Esse poste já estava aí, aquela árvore presa com a corrente já estava, a gente ficou discutindo se ia manter, mas era uma coisa meio sui generis, você tem uma planta pendurada com a corrente. A corrente recebeu, isso não foi a gente que fez, já foram eles, já recebeu um tratamento para qualificar ela. Então tudo foi sendo incorporado e apropriado, né, assim, dentro do possível. A materialidade aqui, que era horrível, a gente uniformizou e cobriu tudo. Mas se tirar esses painel wall daí, atrás vai estar o tijolinho, a madeira acho que foi tirada, mas o tijolinho está ali atrás. Já tem o banheiro para cadeirante. E tem um banheiro para cadeirante, era outro problema. Tinha que ter um banheiro para cadeirante e teve que se encaixar aqui embaixo também, junto da anticâmara. Esse eixo colado nessa parede que é limite do terreno de lá, virou um eixo de circulação mesmo. Um acesso, bilheteria, primeira anticâmara, circulação para cá para o fundo para o banheiro, acesso ao banheiro, a segunda anticâmara, a passagem do pátio, fuga, serviço, depósito, administração, etc. E aí você libera todo o lado de cá para o salão, onde ficam as pessoas assistindo o show, para o palco, o pátio, e aí você vai liberando lá de cá para os usos. Isso, na verdade, eu acho que é até uma coisa intuitiva que a gente vai criando. Na verdade, são as soluções dos sobrados antigos. Né? Ou seja, quando você tem uma largura pequena, ou seja, uma casa profunda e pouco larga, você pode notar que todas as casas são assim. Então você tem um corredor colado sempre a uma parede, não é nada central, obviamente, justamente para otimizar ao máximo, liberar a área para o restante. Então são, talvez aí até um pouco trazendo essa experiência nossa com a área de patrimônio, etc., que meio que foi intuitivo de se criar isso. Né? Esse projeto não se diferencia, para voltar ao começo da conversa, não se diferencia tanto em alguns aspectos do que a gente faz na área do patrimônio. Agora a grande diferença é que lá a gente está agregando materiais novos para resolver as novas demandas, acessibilidade, questão de segurança, um novo programa e tal, só que com cuidado para que a aparência do edifício, que é onde em muitos casos está o seu valor cultural, que justifica, não se perca. E aqui era o contrário, do ponto de vista formal era um horror. Então o objetivo era criar uma identidade nova, única, que desse uma cara para o Commons Studio Bar, mesmo que com isso não aparecesse nenhum pedaço da parede original, ela ficasse toda escondida, ou pelo menos pintada de preto e meio escondida atrás dos pallets. Então, nesse sentido, é igual, mas é diferente. É agregar material, não demolir, assim como no patrimônio que geralmente não demole quase nada. A Casa do Carnaval que inaugurou agora, a gente demoliu quase nada. Até o que a gente previa demolir no início do projeto, a gente acabou não demolindo. Mas ali por questões de patrimônio, embora não seja o edifício tomado. Mas aqui era por questões de custo. Então, mas por outro lado, do ponto de vista da aparência, a gente precisava, era a demanda do projeto, alterar radicalmente a cara da arquitetura, seja na fachada, seja no pátio, seja nos espaços internos. E quando a gente faz isso, intervenção no patrimônio, a gente tem que ser muito mais delicado. Então tem essa... E outra coisa que eu acho que é bacana também ressaltar, já foi um pouco falado, mas é importante enfocar uma questão que é a seguinte. A quantidade de materiais, certo? A quantidade ou seja, a gente utilizou, se você for analisar, poucos materiais, mas de uma forma versátil. Então isso eu acho que barateia, isso agiliza, dá uma identidade. E isso dá uma identidade, reforça, porque se você tivesse aqui uma série de materiais com linguagens, expressões diferentes, você não agregaria isso. Então isso eu acho que reforça muito, e aí vale, acho que para vários projetos que são bastante icônicos, que você pode reparar que são projetos que se utilizam de poucas variáveis em termos de materiais. Então isso eu acho que também é um ponto fundamental a ser colocado no caso aqui desse projeto. A gente acabou fazendo isso na Casa do Carnaval de outro jeito, né? Porque aquela mini wave que a gente usou na fachada do fundo para proteger do sol, a gente acabou usando dentro, que não tem uma função de proteger do sol, mas tem a função de delimitar a escada e a circulação. Não sei se alguém já foi lá. Então, são ideias de projeto. O que a gente está tentando fazer aqui é mostrar um pouco como tem ideias com materiais diferentes, em contextos diferentes, em situações diferentes. Elas são ideias de projeto, assim, menos materiais para dar uma unidade e que ele seja versátil e possa ser utilizado como pallet aqui. Ora como elemento de fachada, ora como elemento acústico de iluminação, mas que a cara dele é a mesma sempre, isso dá uma unidade ao projeto. Falar o que apoia no geral? O que você acha do projeto, o que funcionou, o que não funcionou? Tempo de obra também. Pra mim, assim, foi uma experiência bem incrível, porque eu vou dizer assim, eu dei saltos quânticos de informação.
Eu tive que absorver todas as dimensões de uma obra num período muito curto e tomar decisão. Afinal, o dinheiro também era meu. Então, de uma hora para outra, eu tive que entender de acústica, eu tive que entender de elétrica, eu tive que entender de hidráulica, eu tive que entender de marcenaria, eu tive que entender de eletrônica e segurança e muitas coisas. Mas foi muito importante a interação. Então, eu realmente participei do processo do projeto. A gente era consultado em todas as etapas, desde do conceito inicial, que foram algumas sugestões, e realmente o pallet bateu forte no coração, porque afinal de tudo, se você pensar enquanto custo de revestimento, 1,20 m por 1 metro, por um custo de 15, 20 reais, era super interessante já fazendo essa função acústica, sendo suporte da iluminação. Então realmente era uma solução criativa, funcional e esteticamente impactante. Foi muito rápido. Eu posso dizer também que foi um dos períodos mais conturbados da minha vida. Era muito difícil ter esse nível de controle de uma obra que estava em um processo muito rápido, com a demanda de ter que abrir para poder esperar um verão. Até depois a gente descobriu que o verão não é a data, o momento histórico que funciona melhor comercialmente. Mas foi muito bom no sentido de poder participar. Então realmente com a Débora também eu tomei uma aula sobre acústica. Eu entendi o que era reflexão, refração, a qualidade do isolamento. Fui eu que comprei o material, então eu fiz esse processo de cotação. Fui eu que particularmente também comprei os pallets, descobri o fornecedor, depois descobri que ele era meu ex-sogro. Foi interessante isso também. Participei também dos testes de iluminação com o João Batista, da JB Light Design. Então eu realmente fiz parte do projeto, não fui só um cliente à parte. E depois fui vivendo essa experiência de ter uma casa com projeto, conceito, junto com o conceito do que era nosso negócio, que o nosso negócio é música no cenário independente. E a gente teve uma convergência de reputação assim, elevada. Em pouco tempo de casa a gente ganhou os primeiros prêmios de música. A gente ganhou 2 vezes o prêmio Veja Salvador como melhor casa de show ao vivo. Ganhamos o prêmio Funarte. E aí veio os prêmios de arquitetura em paralelo, que a gente nem sabia, né? Só recebia surpresa. Capa do caderno latino-americano de arquitetura, 3º lugar no prêmio Arte Nobel, no Instituto Tomiotaki, 3º lugar no melhor da construção da revista Arquitetura e Construção, né? 3º lugar nacional. Então, assim, existia toda uma pauta de arquitetura que estava se somando à pauta da música, e isso potencializou demais o negócio. Então, assim, como eles mesmos falaram, não é um projeto só da AIP, é um projeto colaborativo que muitas pessoas se envolveram, de fato, numa gincana, uma gincana um pouco séria, né? Porque envolve recursos e a responsabilidade de estar lidando com pessoas, que é uma coisa que está muito análogo, né? Na arquitetura você lida com pessoas, no processo de evento você lida com pessoas, então tem que ter esse cuidado, tem que ter a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço. E hoje ele é um projeto que ainda rende esses frutos, que a gente tem essas experiências de visitas guiadas, que a gente tem a oportunidade de apresentar o case da casa e no final realizar o que era o objetivo inicial da gente, que não era só apenas ser uma casa de show, uma casa de música, mas um espaço criativo. Então realmente hoje tem uma agência, que é a minha agência de comunicação e cultura, que é a Imagina, que está lá atrás do escritório. Tem a Maquinário Produções, que é a produtora de festivais de música, que está lá atrás. Tem a estrutura do Comos. E muitas oportunidades, esse espaço aqui recebe profissionais das mais diversas áreas da cultura e da criação para interagir, seja em eventos, seja em rotinas de trabalho. Então acho que enquanto missão arquitetônica ele atingiu em todos os eixos. Agora é claro que tem, como a gente falou, tudo foi um teste e hoje a gente sente o que é essa manutenção desses materiais. Então a gente elevou lá a fachada, tem 5 anos isso, então foi criada toda uma estrutura metálica para fixar esses pallets. A gente está a 200 metros do mar. Inclusive
por conta também do custo, a estrutura metálica não era de metalon, né? Que é o perfil mais barato. Perfil muito mais barato. Então, quando a gente foi fazer... Então são coisas que a gente também meio que sabia que era o melhor que se podia fazer com o que se tinha. Hora, né? Exatamente. São perfis ou chapas? Perfis. São os perfis que geralmente são utilizados em arquiteturas efêmeras, etc. São muito baratos. Aí vocês fizeram tipo uma malha. Isso. E aí agora mesmo tem 2 meses, quando a gente foi ver a situação do metalon, que até então a gente vai negligenciando, né? Não tem esse olhar técnico de um engenheiro, de um arquiteto. Então a gente foi negligenciando. Quando a gente foi perceber, essa estrutura já estava em estado crítico. Então, quando a gente vai fazer essa manutenção, são manutenções de médio porte, por assim dizer, que há um desembolso grande de recursos e que, se você não estiver preparado, isso impacta no seu negócio ali. Então a gente antes ficava mais atento a essa manutenção mais superficial. Lixar os palhos, invernizar. Que era visível. Mas existem essas demandas que vão surgindo ao longo do tempo, mas acho que fazem parte do desafio de qualquer negócio, né? Havia uma perspectiva, né, Fernando? Você me lembrou bem, de que vamos fazer o mais barato com o orçamento que a gente precisa que isso dure, sei lá, 2 anos, não lembro qual era o horizonte, mas 2, 3 anos, e depois, se preciso, a gente troca e mantém. O novo é alugado, não tem garantia de que vai dar certo. Então, podia ter sido um fracasso também. Então, assim, não vamos investir o que a gente não tem, no serviço dizia. Exato. Vamos fazer com o material mais, mesmo que a gente saiba que a durabilidade dele é pequena. Então, eu acho que esses 5 anos e meio já dá mais do que o dobro já superou as expectativas, sem dúvida. E essa manutenção mesmo, que seria a manutenção mais cara, por assim dizer, só aconteceu agora, 5 anos e meio depois. Vocês já trocaram? A gente não trocou, a gente desarmou e fez as soldagens, botamos pontos de reforço, fizemos um reparo mais consistente. Mas, de fato, superou as expectativas, tanto do projeto quanto do negócio. A gente sabia que existe um histórico das casas de show não perdurarem mais do que 2, 3 anos. Nosso contexto enquanto empreendedor é diferente de grandes empresários. Nós somos pequenos empresários aventureiros e realmente tínhamos poucos recursos, e ainda assim ultrapassou os limites dos nossos recursos. Eu, particularmente, entrei em falência. Foi desesperador, mas eu acreditei muito na minha capacidade de me envolver e executar. E depois de 2, 3 anos, o negócio já se tornou sustentável. Todo o custo de investimento de projeto se pagou. E desde o 3º ano para frente é só lucro. Claro que com o envolvimento do meu serviço, da minha energia e do meu sócio também, que foi um dos diferenciais também, né? A gente foi aprendendo nesse novo negócio do que é o comércio. Porque se a gente já fosse um empresário do comércio, a gente era de serviço, ele presta serviço de comunicação, ele presta serviço de eventos. A gente poderia contribuir melhor no projeto arquitetônico no sentido função comércio. Mas era uma novidade pra gente também. Como foi falar do lance do balcão. O balcão, esteticamente, ele é lindo. Mas ele deixava à mostra todas as nossas falhas. Nossos guardanapos errados. Então, qualquer coisa, nossa retaguarda estava à mostra. Então, é lindo, mas não funciona, né? Então, na hora que a gente fechou a parceria com a Ambev, eles falaram: você quer alguma intervenção? Eu fiz. Eu tenho uma blindagem, assim, eu tento proteger ao máximo o projeto, que as cervejarias sempre querem intervir. Não, só me deu o balcão. O balcão realmente eu preciso esconder. Não que a gente trabalhe errado, nada, mas fica feio, assim, os suportes funcionais extrai. Guardanapo, canudo, copo. Mas esse ponto do balcão foi a única coisa mesmo, assim, que a gente poderia ter contribuído melhor se soubesse. Mas era novidade pra gente. A gente entrou nesse clima também de que é um desafio. Do desafio de trabalhar com agilidade, criatividade e com o valor de humildade no sentido de fazer o melhor que se pode com o que se tem. Não tem isso. Ele perdura até hoje, porque a casa é uma casa de pequeno porte, então são poucos, não tem um volume de público muito grande para o negócio ser melhor. Então a gente tem que realmente rebolar ali nos 30 para fazer acontecer. Então toda essa energia que veio
da incubadora lá do processo do projeto arquitetônico, ela ainda é um desdobramento da nossa realidade. Então, isso soma-se ao projeto arquitetônico a filosofia do que é o sonho disso aqui, ser um espaço multi-eventos, criativo e de improvisação nesse sentido, não da improvisação do amadorismo, mas da improvisação de encontrar estratégias criativas de baixo custo, que sejam impactantes e que chamem atenção e que deem resultado. E eu acho que a gente atingiu isso enquanto projeto, né? Projeto de casa global, envolvendo todos os parceiros.